Em Santa Catarina, a Polícia Civil pediu a internação de um adolescente e indiciou 3 adultos por coação de testemunhas na conclusão da investigação da morte do cão Orelha, em Florianópolis. Foram investigados 8 menores suspeitos no total e a Polícia Civil informou que chegou ao autor do crime depois de analisar mais de 1.000 horas de filmagens em cerca de 14 câmeras de segurança da região da Praia Brava. Em nota, a corporação afirmou que ouviu 24 testemunhas e os 8 adolescentes suspeitos investigados e que, por conta da gravidade do caso, pediu a internação do adolescente, que é o equivalente a uma prisão a um adulto. Vamos conversar então com o Alexandre Calli, que é responsável pela defesa do adolescente que foi encaminhado para internação. Doutor, bem-vindo, boa tarde. Bom, qual que é a avaliação que o senhor faz? Qual é o próximo passo da defesa diante desse pedido de internação do seu cliente? Veja bem, nós vamos, de qualquer forma, a todo custo, provar a inocência dos nossos clientes, né? Tem uma série de inconsistências, tem indícios frágeis, eu não vou falar nem provas, tem indícios frágeis para que levassem a crer que esse adolescente praticou o crime contra um cãozinho orelha. Nós temos a maior necessidade de apurar realmente quem teria matado o cãozinho orelha. Mas outro fato que me salta aos olhos é quanto o pedido de apreensão do adolescente. Esse pedido é inconsistente porque tem que ser uma modalidade delitiva por violência contra a pessoa. Não há previsão legal, é bem taxativo, é bem restrito as modalidades que é utilizado para poder representar pela apreensão do adolescente. Então, é incabível. Agora, por que o senhor chama de indícios, né? A polícia diz ter reunido provas e o senhor chama de indício. O que há, efetivamente, em poder da polícia que fundamente esse pedido? O senhor já diz, o pedido não tem sustentação e será questionado. Agora, o que a polícia alega efetivamente? Há alguma imagem? Há algum indício de que antes de viajar o seu cliente estivesse na cena em que o cão foi agredido? Quais são os elementos que a polícia apresenta? Eu destaco dos elementos frágeis, né, dos elementos probatórios e de indícios, porque primeiro eu vou explicar que são situações distintas. A polícia trabalha, a polícia judiciária, com vestígios, indícios e provas. Eu fui delegado de polícia durante 30 anos, então eu tenho uma certa experiência com a produção de inquérito, procedimentos policiais, e são 3 coisas bastante distintas, né? Os indícios que a polícia alega que levariam a cabo o indiciamento desse adolescente como teria matado o cão, não se sustenta. Primeiro, um adolescente, ele de tenra idade, de 15 anos de idade, ele não tem como prestar declarações com certeza porque ele já está comovido. Ele já está fragilizado pela imputação, pelo linchamento virtual que nós vivemos numa inquisição medieval. Esses indícios, eles se baseiam basicamente pelo que nós sabemos pela imprensa. Veja bem, nós temos parte do procedimento. Nós não temos como defender aquilo que nós desconhecemos, né? Ele tem parte onde diz que houve uma contradição do adolescente quando prestou declarações e a imagem do adolescente onde ele estava próximo ao local do crime. Isso é bem distinto, você está próximo ao local do crime e você ter praticado aquele crime, né? E nesse caso, o ato infracional, quando se relata em desfavor de um adolescente infrator. Então, é de estranheza, porque precisar a morte do cachorro também, nós temos uma estimativa. Ele foi encontrado no dia 4, às 14h30, e ele poderia ter morrido no dia 3 mais tarde, durante a noite, durante a madrugada. E não podemos afirmar que, além disso, além do adolescente ter praticado por ele estar próximo ao local, também não podemos afirmar, porque nessa época a Praia Brava, que é uma praia de grande circulação de turistas, diversas pessoas ao amanhecer estariam circulando pelo local. Agora, um adolescente ter transitado rumo à praia e voltado, não pode afirmar que ele praticou algum ato infracional. Seria leviano, qualquer pessoa de bom senso entenderia isso. Doutor Alexandre, não é verdade?
Doutor Alexandre, boa tarde. Obrigado aqui pela presença. O que o senhor está colocando, então, é que o seu cliente, ele afirma, ele garante que ele não teve contato nenhum com o cachorro? Sim, exatamente. O meu cliente, o Sakamoto, ele diz que não, eu não tive. Eu estava no dia dos fatos, eu estava na piscina, aí em algum momento eu fui para casa. Na hora ele se confundiu porque ele foi com uma menina, que essa imagem nós tivemos posteriormente e foi apresentada para ele, dele indo com uma adolescente para a praia. Essa adolescente, até agora, eu não tive acesso ao depoimento para saber o que ela disse. Já faz mais de 24 horas que ela prestou declaração e isso não está nos autos, não tive acesso e também não está no sistema do Poder Judiciário. Mas ele então, sabe... afirmar... Desculpe interromper o senhor, mas ele sabe quem teve contato com o Orelha? Não, ele inclusive afirma que não viu o Orelha, porque o Orelha já estava desaparecido durante esse período. Ele diz que não, em nenhum momento ele encontrou o Orelha, ou viu o Orelha nesse período de férias, e ele afirma para ele, não, o Caramelo era dócil, ele passeava bastante na praia. Mas veja bem, também quanto ao Caramelo, tem diversos cachorros dessa tonalidade na praia. Agora, estava vendo aqui que durante a abordagem, né, chamou a atenção da delegada que um familiar tentou esconder um boné rosa na bolsa particular. Na revista da Mala, esse mesmo familiar apresentou um comportamento suspeito ao dizer que o moletom havia sido comprado na viagem, né? Foi feita uma viagem. Por que, segundo essa delegada, né, por que esse boné foi escondido, mudaram ali para tentar, enfim, camuflá-lo? Olha como essas afirmações, essas narrativas são superficiais, né? Eu tive conversando com a mãe de um dos adolescentes, inclusive ontem ela foi parar no hospital para atendimento médico, que ele já houve esse clamor público, já houve essa condenação, o dano irreparável. Ela que levou esse boné para o menino colocar quando ele estava em conexão em São Paulo, para que ele não fosse reconhecido, porque tinha uma turba lá que vazou pela imprensa que ele estaria saindo desse retorno dessa viagem que já estava programada há um ano. Essa viagem é do colégio para a Disney, que diversos adolescentes foram lá. Então, ela teria, segundo a afirmação dela, dado esse boné para ele, quando eles estavam numa sala reservada da Polícia Federal, e a partir daí, quando viu, não, ele está seguro, não tem problema, ela pegou e botou na bolsa. É diferente você pegar e botar na bolsa, para ele se deslocar junto com ela até o outro avião para Florianópolis e ter escondido. Segundo fato também que está deturpado. Perguntaram para o menino, em depoimento, inclusive, esse moletom, é um moletom preto, né, que estaria com ele no dia dos fatos. Esse moletom preto, você trouxe dos Estados Unidos? Ele falou, não, eu trouxe o moletom dos Estados Unidos. A delegada, ela abriu a mala dele, segundo a mãe relatou, e tinha o moletom preto e um outro moletom que ele tinha trazido dos Estados Unidos. E é bom que se destacar que nós, desde o início, nós procuramos a polícia na qualidade de advogado para elucidar os fatos, para auxiliar na apuração da verdade. Nós também queremos saber quem teria matado o cão Orelha. E contribuímos o tempo todo. Nós liberamos os dispositivos eletrônicos, nós liberamos a senha dos dispositivos eletrônicos, nós ficamos com a preocupação de que fosse o mais breve possível apreendido as imagens junto às residências, aos prédios próximos, para que a polícia não perdesse isso, sob pena de ser apagado, deletado pelo tempo, com aquela limitação de uma semana, enfim, conforme foi configurado o servidor do vídeo. Então, todo o tempo nós contribuímos para apurar a verdade. Na realidade, eles teriam que dar uma resposta a curto prazo, depois do clamor público, e com isso eles, obviamente, colocaram uma pessoa. Primeiro eram 6 envolvidos, depois eram 4, depois não tinha. Primeiro tinha vídeo do porteiro afirmando que teria filmado e depois forçado a pagar. É muito simples pegar o dispositivo do porteiro e verificar se ele apagou ou não. Né? Então, são uma série de inconsistências pela necessidade premente de arrumar um culpado, um bode expiatório. Essa é a realidade. E não tem indício suficiente para isso. Né? E nós vamos comprovar a inocência dele, não através de fatos levianos, mas através de elementos probatórios que realmente o rapaz ele não praticou esse ato. Ele não teria praticado esse ato. Caso seja... Doutor, o senhor diz a certa altura, aqui na conversa conosco, o senhor disse, olha, é um rapaz que tem 15 anos, então ele não tem controle, porque já está abalado emocionalmente.
O que eu lhe pergunto é, hoje uma pessoa de 15 anos, um jovem de 15 anos, já é um jovem com alguma consistência intelectual, né? Qualquer pessoa, mesmo adulta, pode eventualmente ficar abalado psicologicamente, mas me parece esse um argumento frágil, né? O que eu queria lhe perguntar é, o senhor diz, nós vamos demonstrar que não tem consistência o trabalho da polícia. O que eu queria lhe perguntar objetivamente, o senhor diz, olha, a polícia está diante de indícios e não de provas, não é? O senhor vai sustentar a inocência do seu cliente por falta de provas ou o senhor vai apresentar elementos que deixam fora de qualquer tipo de dúvida a participação dele nesse episódio? Josias, ambos. Ambos os fatos. E quando eu falei do adolescente, se nós formos fazer uma linha do tempo, uma timeline do adolescente, o que você fez dia 30, o dia que você fez dia 1º, o dia que você fez dia 3, o dia que você foi dia 4, qualquer pessoa não lembraria exatamente cada minuto, cada tempo onde ela esteve e onde ela transitou. Os adolescentes foram até bastante firmes em afirmarem nos momentos exatamente o que elas estavam ou deixariam de estar. Então, não quer dizer... eu dou um exemplo bem tosco quanto a isso. Vamos supor que você tenha passado próximo a um veículo e dias depois uma pessoa teria sido encontrada morta perto desse veículo. Isso afirma que você praticou esse homicídio? Então, isso não podemos afirmar. Até porque diversas pessoas transitaram no lugar, diversos adolescentes transitaram no lugar, diversos adolescentes já prestaram declarações e tem outros adolescentes também que irão prestar declarações. Então, está muito incipiente ainda para você formar e para você indiciar essa pessoa. Porque se já tinha o clamor público, já tinha esse rastilho de pólvora nas redes sociais, imagina agora com o indiciamento dele com parcos elementos. O senhor também está representando os adultos que foram indiciados por supostamente terem feito pressão contra testemunhas, não? Não. Eu ainda não estou representando os adultos, mas o que eu posso afirmar é que tem também consequências sobre, primeiro, a célere investigação encaminhada. Até entendo, pelo clamor público, de dar uma prioridade. Mas é muito distinto você coagir alguém durante o curso do processo ou antes de ter ciência que tem algum processo, seja ele policial ou seja ele judicial em desfavor das pessoas. Você não pode praticar uma coação antes de um procedimento lavrado, né? A suposta coação teria ocorrido dia 12, né? Durante uma festa que estava comemorando a aprovação de 3 adolescentes do vestibular. E o procedimento foi lavrado dia 19, 7 dias depois. Onde é a coação se o procedimento não tinha sido lavrado? É incabível, é inconsistente, é frágil. Só uma dúvida. Caso o adolescente que o senhor representa seja imputado das infrações, dos atos infracionais, quanto tempo seja imputado, seja confirmadas as imputações dos atos infracionais? Eu não estou entrando na discussão, como o senhor colocou no começo, que não é o ato infracional correto ou não, mas caso seja confirmado nesses atos infracionais que ele tem respondendo neste momento, quanto tempo de internação equivale? Sakamoto, são 2 tempos distintos. Durante a apuração do ato infracional ou da decisão judicial? Da decisão. Tá, da decisão judicial, ele pode ficar no máximo 3 anos, né? Que não é prisão, é medida socioeducativa, e provisoriamente seria equivalente à prisão preventiva, né? Ou temporária, a prisão provisória, que é o gênero, né? Do adolescente, no máximo 45 dias. E para isso teria que ter praticado um crime violento contra a pessoa, dentre outros requisitos taxativos. Então, incabível também. Então agora ele pode ficar no máximo 45 dias durante esse momento da instrução processual e eventualmente, caso responsabilizado, ele pode ficar 3 anos internado, é isso? Até 3 anos. Mas, Sakamoto, veja bem, pela lei taxativa, que é uma legislação com dispositivo restritivo, ele não pode ser apreendido, que seria a provisão provisória, que subside em temporária e preventiva, se fosse um adulto, porque não é elencado em nenhum no dispositivo, em nenhum dos elementos que deferiria a internação provisória.
Tá certo. Alexandre Calli, advogado que representa o adolescente. Acho que o Josias tem uma última pergunta. Vai lá, Josias. Uma última pergunta, muito rapidamente. A gente vive tempos marcados pela intoxicação do cotidiano, pelo veneno destilado no ambiente virtual das redes, né? Talvez por isso o senhor tenha mencionado aqui algumas vezes a sua preocupação com o clamor público. Eu queria lhe perguntar se não acha que as autoridades foram cuidadosas nesse aspecto, né? Porque nós mesmo noticiamos aqui no início da semana a preocupação da polícia em não permitir que os suspeitos, então, e agora também continuam sendo suspeitos, né, fossem linchados, divulgação de nome, tudo isso. Não lhe parece que a polícia está sendo cuidadosa em relação a esse aspecto? Veja bem, a polícia, eu acredito que foi equivocada nessa difusão, porque veja bem, a própria polícia ela declarou que os crimes de maus-tratos aos animais aumentaram 400%. Cadê as 400 passeatas? Recentemente, uma mulher foi estuprada e morta na Barra da Lagoa, no caminho, enquanto fazia uma trilha às 5 horas da manhã, onde um drogado mortou. Cadê a passeata contra isso? Né? Um outro caso de estupro também, quanto ao adolescente, que é um caso bastante polêmico. Cadê a disposição contra isso? Então, a ausência de transparência e as pessoas que, porventura, tenham divulgado, insuflado, incitado a esse fato, todas serão responsabilizadas, tanto criminalmente quanto na indenização. Apesar de que não há dinheiro no mundo que pague essa indenização. A família já está condenada, eles nem sabem se eles vão continuar morando em Florianópolis. Os adolescentes já estão presos, né? Já estão apreendidos, já estão com medida socioeducativa desde o momento que eles não saem mais de casa, eles não podem sair de casa. Eles não podem ir ao shopping, eles não podem ir a uma aula extracurricular. Quando começar as aulas, a gente nem sabe o que vai acontecer. Eles já foram condenados. E cada vez com ausência de transparência, porque, além disso, foi muito feliz a tua indagação. Além do clamor público, nós soubemos de diversas medidas adotadas e alguns resultados de investigação pela mídia e não pelos advogados. Então, nós tivemos informações parciais depois de 2 semanas, representando 3 vezes, para que nós tivéssemos acesso à apuração do auto infracional. Okay. E como se não bastasse, tivemos que impetrar um mandado de segurança para que nós tivéssemos acesso. E até agora, esse mandado de segurança não teve. Tá certo. Não tivemos acesso. Entendeu? Então, o que é mais importante? Você divulgar para a mídia, difundir essa condenação antecipada, ou você encaminhar para que as pessoas tenham conhecimento do fato, né? Então, começou tudo truncado, com ausência de transparência. Isso aí levou a crer que foi um ativo político, né, para um capital político, para que isso se rastreasse, o que, no meu entendimento, caiu por terra, foi um tiro no pé, porque nós vamos apurar e vamos até o fim. Doutor Alexandre, obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Igualmente. Valeu. Estamos à disposição. Obrigado. Depois do intervalo, você vai ver que depois da pressão feita pela Associação aqui de Produtores de Carros Brasileiros, a isenção para a produção de carros chineses no Brasil caiu, pessoal. Depois do intervalo a gente conta mais. Fica aí. Bom, a gente segue aqui no YouTube. Agora acompanhar as investigações, né? Sakamoto, muito difícil, né? Eu queria aproveitar o caso, esse momento do intervalo, para puxar uma coisa que tem um caso relacionado. Porque esse caso da tortura e execução tenebrosa do Orelha, ele acabou puxando e trazendo à tona a questão das redes de zoosadismo no Brasil. Eu não estou falando que os adolescentes deste caso necessariamente tiveram influenciados pelas redes do zoosadismo, mas diariamente morrem cachorros, gatos e outros animais no Brasil torturados por adolescentes que foram incitados, recrutados, estimulados por redes, né, que garantem pertencimento, ou seja, normalmente adolescentes que têm problemas psicológicos, emocionais, né, entre outros, eles acabam sendo recrutados por essas redes que estimulam ele a cometer esses crimes, para veicular vídeos sobre isso e depois batem palmas, garantem sensação de pertencimento. E isso tem aumentado no Brasil.
Isso tem aumentado, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo. Tem uma pesquisadora, Michele Prado, ela há muitos anos vem trazendo essa discussão. E aí, isso se conecta diretamente, essa ação dessa criminosa, desses grupos que transformam violência e morte em desafio, que pedem para ferir animais, pedem para ferir pessoas, pedem para ferir cidades, né? Isso tem aumentado muito nas redes. E isso se conecta, essa questão do zosadismo, se conecta com um caso, agora dias atrás, quando a Polícia Civil do Rio de Janeiro e de São Paulo desbarataram um plano para acionar bombas, para explodir bombas em São Paulo e no Rio, no centro do Rio de Janeiro e na Avenida Paulista em São Paulo, tocado grosso modo por jovens, também acionados por redes de violência. Então, o que acontece? Isso se conecta, a gente está vendo fermentar via redes sociais, esses jovens se articulavam via Telegram, inclusive. Discord também, né? Nesse caso específico das bombas, era a questão do Telegram. Então, isso tem aumentado. E aí você soma isso, os ataques a escolas. Lembra que agora todo mundo esqueceu, mas os ataques a escolas, muitas vezes organizados também por essas redes de ódio, em que você tem o quê? E aí, para terminar, você tem organizadores bombando esses jovens, se aproveitando desses jovens, se executando. Não que esses jovens não tenham responsabilidade e não mereçam ser punidos, mas essas redes também precisam. Os algoritmos das redes sociais, as plataformas que permitem que isso aconteça, a falta, quer dizer, a fiscalização insuficiente por parte do poder público e também uma falta de acompanhamento maior por parte de pais e sociedade. Muito bom. É uma discussão que a gente precisa voltar mais vezes com mais profundidade.